Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos, bem-vindo. Sejam bem-vindos a mais um pós-culto Glória de Sião Internacional. Hoje é dia 6 de agosto de 2023, domingo, e o culto foi uma bênção. Parece que acabou de repente, porque acabou o louvor, eu fiquei esperando a pregação e não veio pregação. Mas foi uma bênção, como sempre, nós adoramos, louvamos e entramos na alegria do Senhor durante esse tempo de louvor. Se você gostaria de assistir esse louvor, depois você me manda um WhatsApp que, se você não estiver no grupo para receber a gravação toda, você pode assistir, né? E então, uma das palavras que o Senhor trouxe no meio dos batismos, a Califórnia apareceu lá em peso, eram 17 pessoas de uma comunidade na Califórnia que foram ser batizados. E no meio de uma palavra, o Keith falou, eu tenho uma coisa para liberar em línguas e sobre essa turma, e aí o Chuck trouxe a interpretação e disse, abriu para todos. Ele disse, há uma brecha por onde entraram as raposinhas, e eu estou costurando essa brecha. E há marimbondos que têm estado aí te atormentando, e eu vou soprá-los para longe. E você será uma colmeia com muito mel. E deve continuar decretando as promessas do passado que ainda não se cumpriram. Então, juntando com a palavra do Dutch Sheets, que tem nos dito que nós devemos declarar o prólogo ou o prefácio que Deus declarou sobre as nossas nações, né? Ele tem um prólogo, um prefácio, uma palavra de introdução que ele trouxe a cada um dos povos, e a nossa palavra, por exemplo, é que somos terra de Vera Cruz, e somos o Espírito Santo da promessa, somos o Espírito Santo da vitória, somos uma nação de colheita, uma nação que semeia e que leva pão físico, pão natural e pão da vida, para as nações da terra. Somos a terra da verdadeira cruz. Somos o porto seguro do Salvador. E essas palavras que o Senhor trouxe para a sua vida, lá no início, promessas que você tem anotadas e que você não sabe o que fazer com elas, se você tem certeza que Deus declarou, não importa se você enxerga ou não, você declara pela fé. A fé é a esperança de coisas que não se veem, mas que Deus falou, e se Deus falou, elas vão se cumprir. Então, continue declarando as palavras, continue vivendo o seu dia a dia com o que o Senhor tem te chamado para fazer no dia a dia, mas não se esqueça das promessas que Ele ainda vai cumprir. E, muito especificamente, várias vezes o Senhor disse durante o culto de hoje que sem fé é impossível agradar a Deus. E declare então, nessa semana eu vou agradar a Deus, porque eu vou viver na fé, eu vou andar pela fé, eu vou caminhar no espírito da fé. Uma fé inabalável. E nós precisamos aprender a sair do modo sobrevivência. Declare assim sobre a minha vida. Declare sobre a sua vida. O modo de sobrevivência vai passar. Basta de viver no modo da sobrevivência em nome de Jesus. Existe, e aí a Robin, ela veio e ela disse assim, nós temos traumas, e nessa semana o Senhor tem tratado com ela a questão de traumas, e ela tem colocado isso diante do Senhor, e ela disse assim, que Deus falou para ela, o modo da sobrevivência precisa ir embora, precisa ser desativado. E aí ela foi buscar aonde estavam os traumas, e Deus mostrou para ela, na raiz da hereditariedade dela, ainda algo da escravidão. E ela disse assim, que nós precisamos transicionar do trauma e da sobrevivência para o sucesso. A sobrevivência versus o florescer, o crescer, o prosperar, o progredir. Quando a gente está no trauma, a gente entra num modo de isso é para eu sobreviver, isso é para eu sobreviver. Não, pare de viver no trauma e no ciclo do... qual é a palavra que eu estou procurando? É o ritmo, não é o ritmo. É o ciclo, não é o ciclo. Mas é como... sabe quando você faz todo dia a mesma coisa? Como é que chama isso? Que eu não consigo pensar na palavra. Quem vai me dizer aí? Quando você faz todo dia a mesma coisa, você tem
não é ritmo. Uma rotina, é isso, é a rotina, a palavra que ela usou. Então, nós temos uma certa rotina, e durante a semana alguém também falou sobre rotina, num outro culto que eu assisti deles. A gente fica preso na rotina, e às vezes Deus tem que entrar com uma intervenção para a gente romper com essa rotina que está presa no trauma, que gerou um modo de sobrevivência. E quando ele entra para romper, ele traz um abalo, e esse abalo é para a gente tratar esse trauma que gerou o modo de sobrevivência que nos colocou nessa rotina. Então, deixa Deus te tirar, te interromper nessa rotina, para que você veja que você está preso numa rotina que é um modo de sobrevivência, deixa ele tratar aquilo que ele está te mostrando do passado, ou seja lá o que for, para que você possa romper e viver na vitória, no triunfo, no sucesso. Porque Deus te basta, Ele é maior, Ele é mais poderoso. Quando a gente está no modo de sobrevivência, a gente acaba entrando num ciúme, numa inveja, a gente começa a ter sentimentos, né, de ciúme, de inveja, de incredulidade, de dúvida, de maledicência, de falsa acusação, e a gente não sabe que está preso nisso. É uma coisa constante que a gente faz desde sempre. Aí Deus, ele vem, ele insiste, ele insiste, ele insiste, ele insiste, em algum momento a gente tem que deixar ele romper a dureza do nosso coração, para entender o que ele está fazendo, para que nós venhamos a confiar, ouvir, nos agarrarmos nele, para sair da rotina da sobrevivência, para entrar no modo pioneiro, no modo avançar, no modo desbravador, para florescer, prosperar e progredir. Amém? A gente precisa adotar uma nova mentalidade, a mentalidade do sucesso, a mentalidade do avanço. Não quer dizer que você não vai ter fracassos, que você não vai falhar, que você não vai tropeçar, que você não vai cair, que você não vai ter lutas, não quer dizer nada disso. Quer dizer que você vai guerrear a partir desse outro módulo na sua cabeça. Você não vai deixar aquilo te esmorecer, não. Eu sei, eu estou enxergando que estou em lutas, Deus está abalando a minha vidinha da minha rotina, porque ele quer que eu avance. Eu vou entrar no módulo fé, sem fé é impossível agradar a Deus, eu vou andar nesse módulo em que, ainda que eu esteja no luto, na tristeza, na falha, na queda, etc., a minha mentalidade é, eu estou olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé, não tem lama poderosa suficiente para me afundar. Eu vou continuar olhando para ele até eu sair desse pântano. Eu vou passar pelo chuveiro dos rios de glória de Deus. Eu serei lavado. Eu não pararei. Eu vou manter os meus olhos firmes nele, olhos como rocha. Aí eu fui achar o versículo da onde ele tirou, né, que você fica olhando firmemente, que não era o versículo do Novo Testamento que eu acabei de citar, é o versículo em Isaías 57, que fala que a gente tem que ficar, que a gente olha como rocha sólida. Nós nos posicionamos como uma rocha sólida, ou seja, não tem devaneios, não tem titubear, não tem mudança, não tem quebra, não tem vacilo. É um olhar fixo, totalmente fixo nele, crendo, esperando que ele vai fazer o que prometeu fazer e que nós nele venceremos, porque ele vai adiante e ele é a nossa retaguarda. E então nós somos mais do que vencedores, ainda que tenhamos de passar por desertos e vales. Ele está conosco e nós vamos vencer. E é isso que nos ajuda a não permanecer na rotina do modo sobrevivência que nos prende no deserto. Quando ele precisa romper conosco, porque a gente tende a avançar para a terra prometida, chega de ficar dando voltas no deserto, a gente precisa em algum momento ouvir ele estar chamando, ouvir o chacoalhar, ouvir a intervenção do Kairos, ouvir essa intervenção no Cronos que nós temos dessa rotina constante. Amém? Espero que tenha feito sentido isso. Durante a semana, eles tiveram uma semana de transformação, então houveram muitas palavras. Eu quero trazer uma para vocês, do Kurt Landry, de um outro ministério. E ele vai falar sobre a transição que nós estamos passando nesse tempo entre Pentecostes e Tabernáculos, entre Av e Tabernáculos, entre o mês do sofrimento, do luto, o mês em que eles desobedeceram e trouxeram um monte de tragédia rotineiramente que os colocou num modo de sobrevivência até hoje. E como é que a gente vai romper isso nessa transição para Tabernáculos?
E então ele trouxe alguns pontos e algumas perguntas que o Senhor fez, em várias pregações que ele fez, ele deu um resuminho. E a primeira pergunta é: somos profetas ou somos chamados para profetizar? A pergunta que o Senhor faz para ti. Você é apóstolo ou você foi chamado para ser enviado? Você entende? Ele quer que você entenda a sua identidade. Quem é você? Nós todos podemos profetizar e devemos profetizar, mas nem todos profetizamos. Por outro lado, há profetas, há apóstolos, há mestres, há evangelistas, há pastores, há pessoas que se movem muito especificamente no evangelismo com o dom de cura, há pessoas que se movem muito especificamente com palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Entre no seu chamado, descubra a que você veio e quais são os cintos de ferramentas e instrumentos e armas que o Senhor te deu. Aprenda a usar todos eles. Não viva alheio da capacitação que o Senhor te deu. Ele tem um chamado, ele tem um propósito muito específico na sua vida. Quanto antes você entender que você é cotovelo, menos você vai atrapalhar o caminhar da mão, que precisa do cotovelo entender o que o cotovelo faz e quando ele deve fazer. Ok? Então vamos entrar no nosso chamado, no propósito de Deus que Ele tem para nós. Vamos entender o que é isso, conhecer o que é isso, sermos capacitados para isso, sem medo de ser feliz. Amém? Segunda pergunta. Are you going to deal with that which hasn't been seen before? Você vai lidar com aquilo que ainda não foi visto antes? Você vai lidar com aquilo que nunca foi visto antes? Peraí, deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Not doing, saying, and making choices from what you see. But... Nós não vamos mais fazer, falar, escolher, nos movermos de acordo com aquilo que nós vemos, mas de acordo com aquilo que nós ouvirmos Deus falar. Porque tem coisas que Ele está falando que jamais foram vistas antes. Então eu não consigo andar por vista, nem por exemplo do passado. Eu preciso andar pelo ouvir. Então é ouvir e obedecer. O povo de Israel não tinha ainda passado por um atravessar de mar. Era uma coisa nova, eles tiveram de crer, ouvir e ir. Pelo menos Moisés teve, né, de ter a fé de abrir o mar. Quando eles chegam no Sinai e Deus fala para eles, agora a gente vai desbravar e entrar na Terra Prometida, isso era algo novo para eles, e eles titubearam, porque aquela geração não sabia o que era lutar contra gigantes, o que era parecer como se fossem gafanhotos diante de gigantes. E então eles não conseguiram andar sem o exemplo da vista, não conseguiram andar pela fé. E Deus está nos perguntando, nós vamos conseguir avançar somente ouvindo e desbravando um território ainda não compreendido? Que nesses dias que estão por vir, nós veremos abalos e veremos coisas que nós nunca vimos antes, não está no nosso quadrado. Ainda mais nós, do mundo ocidental, que não sabe o que são abalos. Não vou nem falar do mundo ocidental, porque nos Estados Unidos tem tragédias climáticas, né? Tem tufão, ciclone, sei lá qual dos dois, tem furacão, tem terremotos, tem coisas assim, né? Houveram já tragédias grandes. Aqui a gente no Brasil tem pouco disso, a gente não sabe bem como lidar com isso. E a nossa fé, ela não tem esse fundamento que avança além dos abalos. Nós muito facilmente questionamos a bondade de Deus quando acontece uma tragédia. Ontem até mencionei isso no seminário do Apocalipse. Aliás, volta lá para assistir, se você não assistiu ainda, está no YouTube, o seminário, o último seminário em que a gente ensina Mateus 24. Foram 3 seminários ensinando Mateus 24. O título dele é Seminário Sinais da Consumação da Era, 1, 2 e 3. E nós falamos sobre isso. Em algum momento ali, nem sei do que eu estou falando agora. Do que eu estou falando mesmo? Meu Deus do céu, de coisas que nós não vimos antes de abalos. Jesus da glória, da graça. Esqueci o que eu estava falando. Ai. Gabriel, me lembra o que eu estava falando, por favor. Estou esperando alguém que está anotando. Sua mãe. Pergunta para sua mãe o que eu estava falando.
Eu vou continuar e já volto ao que eu estava falando. E então, nós precisamos aprender a tratar com aquilo que nós nunca vimos antes. E o terceiro ponto é que a obediência é crucial durante esse tempo de provas que nós estamos passando no mês de Av. A gente estava falando de abalo. Deixa eu lembrar, já que eu falei do seminário de ontem, eu me lembrei agora das palavras que nós ouvimos também do Tim Sheets e do Dutch Sheets, que eu não anotei aqui, mas nós temos profecias de que em setembro e outubro, e lembrando que a Festa dos Tabernáculos é em outubro, e o Kurt Landry aqui, ele está falando desse tempo de travessia até Tabernáculos, e que haverá esses abalos, e território que a gente não conhece ainda. E nós temos essas profecias de que em setembro algo muito peculiar e diferente vai acontecer nos Estados Unidos. E alguns dizem que tem a ver com uma quebra de sistema financeiro, ou de bolsa, ou de algo assim. E outros estão dizendo que pode ser algo na política, que algo vai acontecer na política, e que o importante era isso, lembrei, era isso mesmo que eu ia falar, que os abalos, eles vêm de Deus, permitindo o inimigo começar algo que ele queria fazer. Então, o inimigo vai entrar de sola, e vai começar algo, mas isso é uma permissão de Deus, porque Deus quer trazer um abalo para despertar a nação. Então, Deus quer despertar os Estados Unidos. E eu estava falando que aqui no Brasil a gente não tem muitas coisas para nos preparar, né? E eu volto para o Brasil daqui a pouco. Mas que o inimigo, ele não vai conseguir fazer tudo o que ele queria fazer, mas Deus vai permitir que ele comece para gerar esse abalo, para despertar a nação. E alguns estão dizendo que pode ser algo financeiro, que pode ser algo político, pode ser algo político que gera algo financeiro, pode ser algum escândalo, porque Deus está usando esse filme, A Voz da Liberdade, que trouxe à luz toda a podridão de Hollywood, mídia e elites com o tráfico de crianças, órgãos, armas e drogas, tudo junto nesse submundo, com túneis, com tudo que você pode imaginar em filme mesmo. Deus está usando um filme que fala do tráfico de crianças em específico, que é uma história verídica, mas está usando tudo isso para trazer à tona uma podridão que gera um constante derramar de sangue nos Estados Unidos e que vem poluindo de tal maneira a terra que o clamor está subindo, o sangue está clamando, Deus está ouvindo e está mobilizando os intercessores, e os Estados Unidos, o remanescente, está se levantando e eles estão pintando a nação com azeite. Então, estão indo todas as fronteiras de todos os estados, tem gente indo nas fronteiras das suas cidades e vilarejos e cidades menores, estão indo às fronteiras das águas, nas duas costas, de mar a mar, estão indo nas fronteiras do Canadá, nas fronteiras com o México, e os testemunhos estão chegando todos os dias, simplesmente com fotos, ou nós fomos aqui, e pintamos, tem gente botando spray nas mãos, spray nos pés de óleo, spray na roda do carro e vai orando conforme vai passando para ungir as fronteiras. E a orientação que eles deram nessa semana foi que, assim como na Páscoa foram ungidos os umbrais das portas, que nós também unjamos as nossas casas, e se você puder, dar a volta no seu condomínio, dar a volta no seu prédio, dar a volta no seu quarteirão, o que Deus mandar você fazer, comece a ungir. Não, nós não estamos no mesmo momento que eles, mas nós sempre acabamos, por sei lá por quê, refletindo isso alguns anos ou meses depois aqui na nossa nação. Então, nós também não sabemos os abalos que nós vamos sofrer. Eles vão sofrer, já foi profetizado setembro, e outubro tem outra profecia para algo tipo terremoto, tsunami, alguma desgraça assim, natural, entre aspas, né? Ato de Deus. E então a gente está intercedendo para que as pessoas estejam alinhadas, estejam no lugar certo, na hora certa, que nós possamos ouvir o Espírito Santo, que eles possam ouvir o Espírito Santo. E aí nós aqui no Brasil,
porque nós estávamos falando da segunda vinda de Cristo. E quando a gente fala de segunda vinda de Cristo, nós temos aqui no mundo ocidental e especialmente no Brasil, um desejo muito forte de ir embora, de fugir, de escapar do juízo. E não funciona assim, porque o juízo vem primeiro na casa do Senhor, vem primeiro para nós, e nós precisamos estar posicionados. Deus não está estuprando a sua noiva, Ele está disciplinando os seus filhos, preparando-os, limpando-os, forjando-os para essa grande colheita, esse grande avivamento que vai acontecer em meio a muitos abalos. Então nós precisamos ter no nosso radar que quando Deus abala, não é para nos destruir, é para nos libertar e nos salvar e despertar a nação, para que a nação possa ter um quebrantamento que muitas vezes vem pelo sofrimento, para que possam clamar e receber a Jesus. E nós somos a voz de Deus aqui para um tempo como este, para semear vida nessas vidas que estarão de luto. E para isso nós precisamos ser firmes, não vacilar, ser como essa rocha sólida que não tira os olhos de Jesus, não desvanece, não titubeia, não vacila, mas fica firme com ele, aconteça o que acontecer, ainda que nós estejamos sofrendo. Sofrimento não anula a bondade de Deus, pelo contrário. Nós estamos num mundo que jaz no maligno, estando nós aqui, nós sofreremos, e Jesus não ora para nos tirar do mundo. Ele diz assim: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas para que aqui os livre do mal. Noé estava aqui e foi livre do mal. Nós somos os guerreiros que vamos perseverar com o Senhor aqui, e em meio a esse sofrimento nós vemos a misericórdia, a bondade, a graça de Deus operando em nossas vidas, nos ajudando, nos guiando, e então nós precisamos de fato, nesse tempo que é o ponto 3, aprender a ouvir e obedecer. Obediência é crucial durante o tempo da prova, como foi para Josué, no tempo de Av, no mês de Av. E a quarta pergunta que o Kurt Landry fez. Quando Deus está te chamando para o trabalho, a obra do reino? Deus está te chamando para a sua obra do reino. E o que significa a obra do reino? Ele não pregou sobre isso, ele falou que ele ia pregar a semana inteira sobre isso. Mas nós precisamos começar a entender o que é o reino. E precisamos viver, aqui a palavra dele vai bater com a palavra do louvor. Nós precisamos viver num constante estado de vitória. Deus tem sido gentil, bondoso, longânimo, misericordioso e cheio de graça para conosco. Eu não esmorecerei se puder ver a sua face, sabendo que Deus é bom. Seu amor dura para sempre. Se eu conseguir manter os meus olhos na face dele, eu não vou esmorecer, eu não vou desanimar, eu não vou entristecer para a depressão. Eu vou conseguir ficar não só boiando, eu vou conseguir não só não afundar e boiar, eu vou conseguir ascender acima das águas da tribulação e da aflição. Elas estarão aqui, mas nós não somos mais daqui, nós somos de outro mundo, então nós vamos viver de acordo com a glória e vamos trazer essa glória para cá. Não quer dizer que você vai estar alheio das coisas que está acontecendo, não, mas você vai trazer a glória de Deus para que ela resplandeça sobre os outros que não têm esse conhecimento. O que a gente estudou também no seminário de ontem foi que os discípulos, Paulo fala para os tessalonicenses, olha, vocês estão passando por grandes aflições e eu acho vocês o máximo, eu louvo a Deus pela sua vida, eu sempre falo de vocês porque vocês estão numa constância e numa fé, no meio de perseguições e martírio. E quando Jesus vier, vocês vão ter esse alento. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo e enquanto ele não vem, nós recebemos esse alento no Espírito e para nós ele é tangível porque nós temos acesso à sala do trono, nós temos acesso à graça, à glória, à força. O Espírito Santo vem, ele caminha, ele nos enche de glória para que nós possamos permanecer firmes e quer vivamos, quer morramos, nós estamos firmes nele e nós somos mais do que vencedores.
E ele recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor por tudo que ele está fazendo em nossas vidas. Nós precisamos aprender que a nossa vida não é a respeito de nós mesmos, mas é a respeito das vidas que estão ao nosso redor. É uma colheita. E se nós formos sementes que vamos morrer, haverá um dia em que nós vamos também ressuscitar. Nós não devemos temer a morte, a gente precisa começar a trabalhar isso, colocar isso no nosso radar, saber que se abalos vierem, não é a culpa de Deus, é a culpa do pecado e do homem que peca e derrama sangue sobre a terra, e a terra começa a clamar, e Deus está começando a descer para satisfazer o clamor dessa terra, e ele vem com juízo, e ele vem com justiça, e ele vem com vingança, mas tudo isso dentro do perfeito amor de Deus. Nada vai sair do controle de Deus, mas a terra será abalada. Aí a gente vê, né? A gente vai na casa das pessoas muitas vezes e eles têm altares a tudo quanto é outro Deus, ou senhor, ou senhora, ou estátuas, ou whatever, santos e o que mais. E quando acontece uma tragédia, a culpa é de Jesus. Mas eles nunca conversaram com Jesus, nunca nem acreditaram em Jesus e oferecem todos os dias uma oferenda para outros deuses. Não seria mais correto e, sei lá, óbvio você perguntar para o Jorge ou para Maria ou para quem quer que seja que você serve, por que a tragédia veio? Agora, se você serve a Cristo, então conheça o amor de Deus, conheça os princípios que norteiam a criação, a queda, a redenção, para que nós não nos ofendamos com Deus, sabendo que Ele é perfeito amor e perfeita justiça e que não é culpa dele que nós estamos sofrendo, mas que Ele é a resposta para o nosso sofrimento. Amém? Continua a palavra que ele recebeu do Senhor. Talvez eu não receba uma resposta rápida do Senhor. E Deus fala assim: vou circuncidar o teu coração para que você possa ver o resultado nas dimensões do Espírito, porque se a resposta tardar, eu quero que você, porque você tem essa habilidade, porque nós temos essa habilidade, que você veja nas dimensões do Espírito, que você seja trasladado à quarta dimensão do tempo, você veja o resultado para que você traga essa alegria e essa esperança do que você viu concretizar-se aqui, enquanto você espera o tempo se cumprir, para te encorajar e para ajudar na sua espera. A fé é a expectativa do que Deus te mostra antes de se manifestar na terra, no natural, no moed de Deus. Então, antes de se manifestar aqui, ele já te falou, você já viu no futuro, então você tem um lastro de que você confia em Deus, você crê, você viu, você ouviu, noutra dimensão. Então, quando você traz para cá, no teu tempo de espera, você não esmorece. E precisamos aprender a esperar. Há coisas que são atrasadas, não por sua culpa, mas porque não é porque você pecou, às vezes não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o tempo de Deus. Por exemplo, os discípulos estavam esperando a segunda vinda lá, no tempo deles, mas são 2000 anos e ele não veio ainda. E aí tem os escarnecedores, como 2 Pedro fala, que vão falar: nossa, não aconteceu nada até agora, não vai acontecer nunca mais, vocês são todos malucos, né? Então você tem duas coisas aqui. Você tem uma palavra que foi dada e que está demorando, você sabe que é, mas não está no tempo dessa palavra se cumprir ainda. Então, nós temos de nos adaptarmos e sabermos como nós vamos navegar as águas da espera. E, às vezes, ajuda, porque aí ele falou assim, nós precisamos aprender a enxergar no escuro. O que ele quis dizer foi, às vezes a gente está andando e a gente só enxerga um palmo na frente do nariz, né? Eu só vejo um passo. O resto parece escuro, mas nós temos um portal que nos leva adiante para o futuro, onde nós podemos ver aquilo já feito, já realizado, já concretizado. A gente traz essa fé para o nosso hoje e nós não estamos em trevas, porque nós somos da luz. Então, nós vamos aprender a viver com essa esperança e essa vitória, porque nós já vimos no Espírito, mas enquanto Deus está trazendo o seu tempo determinado, o seu moed e o momento do Kairos no nosso cronos, nós temos de aprender a esperar. E muitas vezes não é culpa nossa, e também, além de ser o tempo de Deus, ele ainda está juntando todas as peças do quebra-cabeças, todas as peças dessa engrenagem, para que essa promessa se cumpra,
para que nós estejamos prontos, ou em termos de família, pessoal, ministerial, nação, para que as coisas comecem para que o relógio esteja pronto e comece a rodar, eu preciso pegar todas as pecinhas dele, elas precisam todas estar no lugar, e aí Deus tem que dar a corda, ou sei lá, pôr a bateria, para começar o processo. E de repente você viu a visão pronta, você acha que você já está pronto, mas Deus ainda está te forjando, está forjando a peça A, B, C, D, 350 mil peças que ele tem para esse relógio, e a gente está ali, puxa, a vida não aconteceu, é culpa do fulano, é culpa do ciclano, foi o demônio, foi o diabo, foi a seta, fui eu, foi... Senhor, me prepara para o hoje, porque quando chegar o tempo, eu quero estar pronto. Prepara o fulano, ciclano, se você já sabe quem são as pecinhas que vão estar nesse mover, já fala, Senhor, faz a tua vontade, coloca-os no teu alinhamento, traz eles para o teu tempo. O Senhor tem me pedido muito, muito para profetizar isso. Entra no tempo de Deus, entra no tempo de Deus, entra no tempo de Deus, em nome de Jesus. Até a gente profetiza sobre a vida da Carolina, que nós oramos ali, que ela entre no tempo de Deus, que ela esteja no alinhamento do tempo e no propósito de Deus para a vida dela hoje, agora, em nome de Jesus. Amém? Então, nem sempre é um problema nosso. Às vezes, nós simplesmente temos de parar de ter ansiedade, preocupação pelo que vai acontecer, sabendo que é o hoje, a cada dia basta o seu mal, e eu preciso saber hoje como devo andar, como devo proceder, o que Deus está fazendo, do que devo me arrepender, para que eu possa avançar e estar pronto no dia em que Ele conseguir preparar todas as pecinhas para o seu tempo moed, para o tempo determinado, para o Senhor, para aquela palavra e para aquela promessa. Nesse tempo, daqui para a colheita, o joio e o trigo estão crescendo juntos. A gente já ouviu essa palavra várias semanas seguidas. Deus está separando o joio do trigo aqui dentro, e Ele está separando o joio do trigo no corpo, e Ele está separando o joio do trigo na nação. Então, Ele está separando isso no âmbito individual, no âmbito de comunidades, no âmbito de estado, de cidade, de nação. Ele está fazendo uma grande obra. Então, começa isso tudo dentro de nós. Nós temos que perguntar, Senhor, aonde que tem joio? Aqui, aonde que tem trigo? Daí ele deu um exemplo muito lindo. Ele falou assim, olha, o trigo, conforme ele vai crescendo, e ele vai recebendo os dons do Espírito, a capacitação, e a glória do Senhor, e a presença do Senhor, a cabeça do trigo vai se enchendo daquelas sementes, e ele vai se curvando, ele vai se curvando, ele vai se curvando. E quando chega o tempo da colheita, o trigo está curvo, o joio está lá com um cabeção. Eu não tenho nada de errado, todo mundo que é o problema, eu sou santo, 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 o meu discernimento é maior do que todos, a minha sabedoria é maior do que toda, só eu sei tudo, está todo mundo no engano, menos eu. Vai ser o primeiro a ter a cabeça cortada fora. Mas Deus vai fazer. Então, o que ele está fazendo daqui para lá? Ele está fazendo com que o trigo se renda diante dele, para que o trigo se dobre, para que ele esteja pesado da glória de Deus, para que ele não seja soberbo, orgulhoso, última batatinha do saco, para que ele se deixe ser transformado para gerar um fruto que é tangível, porque no fim das contas ele vai ser colhido, vai ser lançado nos celeiros, e essa semente vai ser liberada e lançada para a grande colheita dos últimos dias, no qual nós já estamos, né? Então, nós queremos ser sementes que vão ser lançadas, nós queremos ser cabeças de trigo que são pesadas, se curvam, se humilham, se rendem diante do Senhor. Nós precisamos aprender essa humildade, esse arrependimento, que não acontece se eu não reconhecer o problema. E não adianta eu apontar o problema dos outros com 2, 4 mil traves na frente dos meus olhos. Não é mais a respeito do pecado do outro. A gente precisa começar a olhar para dentro para ver o problema e para fora para gerar salvação. Então, o que nós temos feito é ao contrário. A gente quer apontar os defeitos do outro e quer as bênçãos para nós. É ao contrário, gente. Eu preciso olhar os meus problemas para Deus me sarar. E aí eu preciso gerar salvação, promessas, glória para os outros, porque quando eu recebo, eu sou curado, eu preciso ter algo que vai jorrar de dentro de mim. É para multiplicar a 30, 60, 100, a 1000 por 1. Não é mais a respeito de nós. O que é a respeito de nós é o tratamento.
E se nós não queremos o tratamento, Deus vai tratar conosco mais cedo ou mais tarde. E há pessoas que serão recolhidas porque não querem ser tratadas de jeito nenhum. E Deus, por misericórdia, para que elas não venham a se perder de tanto produzir fruto de maldição, de maledicência, de ataque aos outros, de tanto fazer isso, ela pode vir a se perder. E para que elas não se percam, o Senhor, por misericórdia, recolhe. Agora, nós não queremos perder a chance de participar desse tempo glorioso na presença do Senhor. Então, vamos deixar Deus tratar, vamos deixar Ele cutucar, vamos deixar Ele arrancar o câncer, nem que tenha que depois ficar convalescendo ali, né, de cama um pouquinho para sarar. O importante é que nós sejamos lavados, purificados, limpos, e que os nossos olhos estejam nele, e os olhos dele estão em povo que está perdido e precisa das suas mãos, dos seus pés, que somos nós, para irem trabalharem nessa colheita. Amém? Vamos selar essa palavra para esse tempo de preparação, de preparo, de treinamento que nós estamos. Senhor, coloca no nosso radar esses abalos que precisam vir, que são necessários e que não são culpa dos outros, mas que são para despertar. É Deus despertando a sua igreja. Deus nos acordando. Nós queremos ser as noivas, as virgens, a noiva e as virgens que têm azeite na botija, Senhor. Poxa, eu sinto de falar isso de novo. Ore em línguas o máximo que você puder durante o seu dia. Declare a palavra e louve. Que haja sempre um louvor fluindo dos seus lábios ou do seu coração. Que haja uma vibração de glória fluindo de ti. Quando você pensar em ruim ao respeito de uma pessoa, abençoa essa vida. Profetiza vida sobre ela, profetiza cura, libertação, salvação, o que for necessário. Se você tem a tendência a orar direcionado para essa vida morrer, ore o Pai Nosso sobre ela. Pai, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade nessa vida, em nome de Jesus, amém. E para aí, para você não entrar por caminhos que o inimigo te leva e não que Deus te leva na intercessão. Nós somos muito maliciosos às vezes na nossa intercessão, nós precisamos deixar Deus nos mostrar que isso não é obra do Espírito Santo. Queria larabasura, catalarabaxeri, antalarabansuri, andalarabasuriki, barbatasatiki, shorkati, gorboloita, tankashi, kurba asehab, kushba asekurkati, hialarmatkatsati, shle, kurmodga, avgata sorka, taik, ilk, kurridala repom, tur, que adskur kavrovla shle avgate irkan kusa tataya shav kuran kareshlati borbatasi patikala kur ejuk uruvgate ilan matati in ishle kargatusa kapikirishu kuvrud kalayasi Kayalats ongat irras latakarai, alinha-nos, corpo, alma, espírito, mente, coração, sentimentos, pensamentos, emoções, vontade, consciência, subconsciência, inconsciência, livre-arbítrio, tudo o que há no nosso ser, em todas as dimensões, alinha-nos com a tua perfeita vontade, com a perfeita saúde do reino. Com os teus propósitos e encaixa-nos no lugar certo no teu corpo, capacita-nos a exercer essa função, Senhor, e dá-nos uma unidade do corpo de Cristo para que o mundo olhe para nós e veja que o Senhor é Deus e o Senhor é glorioso e o Senhor é bondoso. Karbata seia lurka shavata. Tayalaras, nós partimos este pão que é Jesus, que foi partido por nós naquela cruz, abrindo o véu, rompendo, rasgando aquilo que impedia de nós entrarmos e acessarmos os braços do Pai e a eternidade por meio da árvore da vida.
Nós atravessamos pelos portais, passamos pelo anjo com a espada chamejante e ele dá um passo para trás e diz: seja bem-vindo, servo do Senhor Jesus. Seja bem-vindo você que está lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Passe, passe você que está revestido e vestido de Cristo. Veja que você está entrando no Santo dos Santos e que há um portal. E quando você atravessa esse portal, você está nos braços do Papai. Você está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Chegue com a sua coroa, já nas mãos. E como uma cabeça de trigo, pesada de glória, renda-se, prostre-se e lance essa coroa aos pés do teu amado. Tikarashur, nea larada, torre iats, torre kita taribosha, voranda que calea tatiranjo satikiara. Kaleia torbat suva reia taia lor magarish lia teia rudga suvrada teia laraj. Eu vejo que alguns de vocês entraram, já jogaram a coroa, já saíram correndo. E tem algum de vocês que está aí correndo, correndo ao redor. O trono está no meio, tem os 4 seres viventes, e você está em cima desse mar de vida, e você corre, 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 corre. E os seus cabelos atrás de você são como fogo, começa a incendiar, 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 e você vai correr, 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 é como se você estivesse juntando uma energia, um volume de glória por meio dessa sua corrida de adoração, e você vai sair correndo, vai pular de volta pelo portal que você entrou, e vai incendiar o ambiente onde você está. Tecaria sorbatash nakata, que ele iria supur, vai, vai, vai. Corre, 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 dalla rabasoto colorobo shirmat garia la sakatitiri, shurrini meata la rabate galarra, torra katatarabasoto korobo shuriki smika to ol el eia, shmat kareya sad kala. Kurmanatsanecheti kiarmusukut. Ki oba bat sa shamakoti ke ala adurmi nieto kusmata. Besta cair muito possível. Balit kasimudja. Katsimudja da garodosi caia lat cotim. Storias. O Senhor diz que se nós não comermos da tua carne, do teu corpo, nós não participamos de ti. Mas nós queremos nos remembrarmos a ti. Nós comemos de ti, da tua carne, Senhor. Seja o teu coração no nosso coração, emocional, espiritual e físico. Realinha o nosso coração, Deus. Traz o tamanho normal dele de volta. Drena ele, Senhor. Drena ele das águas que nos querem afogar. Drena, 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 Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos o teu pulmão, o teu sopro de vida, Deus. Os teus rins nos nossos rins. Filtra, filtra tudo que precisa ser filtrado em nós, Deus. Teu fígado em nossos fígados. Teus ossos em nossos ossos. Teus lábios em nossos lábios, para que nós digamos as tuas palavras de vida eterna. Que flua de nós uma frequência de vida. O Brasil come de ti, Senhor. Sejam os teus pés em nossos pés. Os brasileiros que estão pelas nações, Senhor, possam te representar de forma exímia. Nada de jeitinho brasileiro, só jeitinho celestial. Só o jeito do reino. Que sejam cidadãos da mais alta excelência, da mais alta educação, da mais alta tudo que o Senhor tem de bom, e que os povos olhem e vejam a tua glória, que sejam curados andando, passando por eles, que o teu povo se levante nas nações da terra, Senhor. Nós comemos de ti, sejamos tuas mãos, dando um copo d'água, um prato de comida, que venha com a tua palavra, Senhor, que venha com o evangelho, Senhor, curando vidas,
Engraçado, né? Eu vi dente, os teus dentes nos nossos dentes nas nações. O que o dente faz? Mastiga? Além de sorrir? Mostrar um sorriso cheio de dente? Ajuda-nos a mastigar bem a tua palavra para que ela possa ser bem digerida no teu estômago, que está no nosso estômago curado, e que essa palavra possa, que nem um pássaro, né, que regurgita, que a gente possa digerir bem para poder dar essa palavra, ministrar a tua palavra, de forma que ela possa chegar como o Senhor quer a cada vida, em cada nação a ser ministrada. Nós comemos de ti, Jesus, pão da vida. Nós profetizamos que nós levaremos o pão da vida, semearemos a semente do trigo do pão da vida e levaremos também o pão físico da nação Brasil para as nações da terra, em nome de Jesus. Este é o teu sangue, o sangue da nova aliança derramado por nós na cruz do Calvário. Esse sangue caiu na terra e a terra está embebida do teu sangue. E o nosso corpo na terra, aqueles que já foram, aqueles que estão morrendo agora, aqueles que ainda vão morrer, nosso corpo já aguarda quando formos semeados para a terra, já recebendo o sangue de Jesus que foi derramado naquela terra. E quando Jesus romper a atmosfera na sua vinda e abrir os portais, aquele sonic boom, aquela explosão de glória e de vida, quando o Salvador penetrar na atmosfera terrestre, o corpo que está na terra, embebido do sangue de Jesus, vai responder à sua presença, vai ajuntar suas partículas e vai ressuscitar. Aleluia. Aleluia, nós aguardamos ansiosamente esse glorioso dia. E vocês devem estar perguntando, mas por que ela não está falando dos vivos que vão ser transformados? Porque Deus mandou falar. Daqueles que já foram e que estão indo e que antes de Jesus voltar vão. Mas nós temos uma esperança, é que este sangue já foi semeado na semente desta terra de onde nós fomos formados. E nós não tememos a morte. Nós sabemos que se morrermos, viveremos, e na sua vinda haverá essa transformação gloriosa, essa glorificação, essa fusão das dimensões, nesse boom, dessa explosão atômica da sua vinda, e a reita, sorra, canda, cheia, landas, não é, ela é mais do que atômica, ela é mais do que nuclear, porque o próprio Criador estão querendo fazer um novo Big Bang. Jesus vai fazer um Big Bang de transformação e criação de glória quando ele romper a atmosfera e gerar esse início, esse nascimento que a Leia Rand, Kataya Sorre Kashatai, esse renascimento do planeta, Reia Torra Batasei Kataya Latsof. Ah, Senhor. Quão glorioso és tu, quão majestoso és tu, quão poderoso és tu, carre. Glória tai feroz conquistador, leão de Judá que vem. Glória talariat orash. Não importa o que digam as vozes, ele é, ele vem, ele é, e 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 ele vem. Nada vai nos dissuadir, nada vai nos abalar, nada vai nos fazer vacilar ou titubear, porque nós ouvimos face a face. Eu profetizo que você vai ver face a face. Nós o contemplamos. A sua glória.
na sua bondade, na sua força, no seu poder. E nós confiamos nesse leão, nesse cordeiro, nesse glorioso, majestoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós confiamos nele e com ele as nossas vidas. Não há outro, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro. Nós bebemos do teu sangue, bebemos da glória que está no teu sangue, bebemos do teu DNA que está no teu sangue, da tua vida abundante, eterna, gloriosa, poderosa, estupenda que está no teu sangue. Bebemos do seu espírito e da sua alma que estão no seu sangue. Bebemos do amor líquido, perfeito amor que está no teu sangue. O Brasil bebe. Da alegria, do fruto do Espírito, do novo molde que entra em nossas veias, os moldes da honestidade, da incorrupção, da descorrupção, da honestidade, da verdade, da bondade, da veracidade, da verdade. Lechaim, Brasil. Lechaim, Jesus. Lechaim, igreja. E para que juntos nós possamos navegar essas águas gloriosas que estão por vir. Águas nem sempre cristalinas, algumas águas turbulentas. Nós temos uma convocação do apóstolo, eu acho, Harold Walker. Ele nunca vai querer que você chame ele de título algum. Uma convocatória para uma assembleia solene, em que nós vamos aprender e orar, e nos arrependermos enquanto nação. Nos arrependermos pelo sectarismo e pelo materialismo que há dentro do corpo de Cristo. Parte disso vai ser o joio que está crescendo. Mas nós vamos nos arrepender nessa assembleia solene, que vai ser das 9 às 21 horas. Aqui em São Paulo, eu acho que vai ter transmissão online também, você entra lá e faz a sua inscrição. Chama, eu não sei qual é o site, mas é Assembleia Solene, coloca lá no Google, Assembleia Solene Harold Walker, 23 de setembro, na Bíblica da Paz. Coloca tudo junto aí no Google, você vai achar. Nós vamos clamar por arrependimento e avivamento. Então, dia 23, eu acho que é um sábado, é o dia todo. Uma igreja gigante aqui em São Paulo, na Zona Norte, mas tem pela internet também. Estou me lembrando agora que você pode até fazer a inscrição online, se você quiser. Vamos juntos entrar em mais uma intercessão. Temos alguns intercessores orando por São Paulo. Continue orando pelo seu estado, pela sua cidade, pelo seu condomínio, pela sua casa. Tudo que o Espírito Santo te mandar fazer, faça. Não aumente, não diminua, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não fique achando que você sabe mais que o Espírito Santo. Faz só o que ele mandar. Faça com amor. Não precisa fazer arrancando a cabeça do diabo.
Não dá muita atenção para ele, não. Viva dentro da bolha da glória. Deixa essa bolha da glória te mover para desbaratar as trevas que está ao seu redor. Deixa os anjos de Deus trabalharem para você. Que Deus está, lembra, fazendo uma sinergia entre santos e anjos, os dois exércitos. Nós fazemos a nossa parte de joelhos em intercessão, amando as vidas, e Deus envia os anjos para as batalhas. Nós liberamos os decretos, fazemos os movimentos que Deus manda, mas quem vai pôr a mão na massa mesmo, normalmente, são os anjos. Às vezes a gente faz também, mas que isso não seja o seu modus operandi normal, não se desgaste à toa. Deus é bom, eu te abençoo. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Eu te abençoo para ser ainda mais forjado, ainda mais rendido, ainda mais pesado de glória na presença do Senhor nessa semana. Avance de glória em glória. Haja transformação na sua vida. Haja transformação exponencial. Que nós possamos todos ver a diferença na vida uns dos outros. Te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Eu já fiz isso antes, vou fazer de novo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Lembrei de uma coisa importante. Não viva na mentalidade da sua falta. Olhe ao seu redor, no corpo de Cristo, e veja que temos mais do que suficiente entre todos nós. Nós temos como ajudar, nós temos como vestir, alimentar, saciar sede no espírito, no físico, no natural, no sobrenatural. Temos os recursos que o Senhor já nos deu, então veja se você não tem algo para abençoar o seu irmão nessa semana. Algo que Deus te deu em abundância, mas tem algum irmão que está tendo falta. Ouça o Espírito Santo, ele nem precisa saber que foi você. Semeie na vida dos nossos irmãos, dos seus irmãos, da família de Deus, amém? Amo vocês demais, demais. Sábado que vem não tem seminário, mas tem culto. Shalom, shalom.